Bom, 77º encontro, esse é um dia raro, um daqueles raros momentos onde antes de começarmos a gravar a gente não estava falando nenhuma fofoca, nenhuma descrição, falando mal de ninguém, raro isso acontecer. Geralmente, antes da gente começar a gravar, meu Deus do céu, se tivesse alguém hackeando aqui, putz, ia dar merda, mas beleza. Hoje não foi o caso, a gente já estava no pique aqui, porque na minha visão, né, seguindo a tradição de começarmos os nossos encontros com o Vitor dando o seu report, pelo que ele publicou lá no Facebook dele, nós teremos hoje um decreto, a decretação, que eu chamei de decretação loiolana do fim da Covid. Mas aí o meu amigo Marcelo Gutermann, seguinte, pô, mas na Alemanha tá tendo um recorde de casos e tal. Vitor, sem muretar, nada de PSDB aqui, nada de ficar no tucano, no muro, nada. Nós já temos a nossa cota de tucanos aqui sem citar nomes, né? Não se entrega lá, lá, o sorrisinho, já se entregou. Marcelo, com você, Gutermann. Aí, ó, tá vendo? Você sabe que a primeira galinha que canta é que pôs o ovo, né? E aí, Vitão, acabou essa bosta, né, Vitor? Vamos tocar a vida, né? Pra mim acabou. Acabou. Vamos enganar um pouco a torcida aí, acabou. continuar com máscara por um tempo, mas... Veja, nós estamos mesmo... Hoje foi o dia que era para subir, porque comparava com o do feriado, né? Nem subiu muito. Hoje quinta-feira, já caiu forte de novo. Então, assim, o casos novos segue na baixa, né? Na baixa histórica, com 9 mil de média. Se você aplicar a correlação de óbitos futuros versus casos novos, não vai dar nem 170 daqui a um mês diários, né? Porque a correlação se mantém razoável e está caindo o indicador, talvez pela vacina, mas está caindo o indicador óbitos em D mais 30 sobre casos em D. Ele era 2,1, agora tem 1,8, 1,7. Então, assim, para mim já foi. E tem essa questão da Alemanha, mas, de novo, se forem casos sem a tradução em óbitos, isso é uma gripe. E a Alemanha, ainda com todo esse negócio aí, ela trafega aí um pouco mais de 2 por milhão por dia, nem isso. Que é um número que, para nós, seria já considerado um número muito bom, né? Você tem um problema na Europa Oriental, e aí, notadamente, países com poucos cobertos pela vacinação. De fato, ali em alguns países estão com índices ruins, mas também foram países que não foram tão pegos nas ondas anteriores. E parece que todo mundo tem a sua hora aqui na pandemia, né? E no nosso caso, não, a gente já sofreu demais, né? E a variante que a gente teve como maior força, o Lanoir, que era a variante P1, era uma daquelas desgraçadas. Então, assim, eu acho que também tem essa questão do lance da força das variantes. Essa Delta é bem mais fraca que essa P1. Então, assim, aí, sei, eu não sou infectologista, mas para mim, Zé Fini. Não vou ainda acompanhar os últimos, só tínhamos até ontem 2 estados ainda acima de 2 óbitos por milhão, Distrito Federal e Goiás. Até o Rio de Janeiro baixou de 2. Então, assim, vida que segue. Acabou. Xará, Vamos voltar. podemos ficar tranquilo? Você que estava nos chamando lotado, né? Você que estava Estádio nos chamando. lotado. Você que estava nos chamando. Porque restrição não tem mais nenhuma, né? Então, Estádio tá liberado, tá tudo liberado, né? meu único receio é que a efetividade das vacinas ela cai com o tempo, né? Então você precisa de reforço. Então vai precisar todo mundo tomar reforço, tal. Eu acho que essa é uma preocupação, precisa vir a tempo, né? Não pode atrasar, você tem que ter uma quantidade de vacina que eu acho que vai ter. Remédio, a tem Pfizer a tá notícia criando, né? Exato. Eu não sei quanto vai custar, né? Mas pelo menos Você sabe que mas tem. eles já pelo menos manifestaram que vão disponibilizar preço camarada, até de genérico nos países, né, mais Série B, necessitados. tipo a gente. Tipo Série B, Agora, eu tenho um negócio, tem uma coisa que eu acho que é um comentário que eu vou fazer assim.
politicamente incorreto no comentário. Putz, como eu queria ter aqueles efeitos de sonoros É. para fazer um rufar de tambores aqui, então imaginemos todos um rufar de E tambores. é um negócio que me incomoda. Hum, Se você num horizonte de 12 meses, porque a vacinação começou em fevereiro, vai. Começou para valer no mundo em fevereiro. A gente não chegou ainda em dezembro. Estou falando numa janela de 10 meses. Você precisa tomar 3 ou 4 doses. Me parece que, pô, vai ter que tomar todo dia vacina. Me parece que isso depõe contra a vacina, tá? 3 ou 4 doses em 10 meses. Então, se, pô, isso não gosto, sabe? Não gosto. Você toma uma dose, por um outro vê outra dose, mas se, pô, não, então toma mais uma dose, toma mais uma dose. Peraí. É assim, é uma opinião leiga, tá? Mas numa janela de 10 meses, você tem que falar de 3 doses, eu não acho Se legal. você comparar com a polio, por exemplo, que você toma uma vez na vida, exatamente. tem Só para vacinas muito mais gripe, uma eficazes, vez né? por ano, né? Uma vez por Sim. ano a gripe, né? Mas, gente, vamos pensar também no tempo de desenvolvimento dessas vacinas, né? Talvez ela aprimore e seja mais, algo mais forte no Não, futuro, né? totalmente de acordo, mas assim, isso fala um pouco de que, pô, também não é a bala de prata, né? Porque toda hora tem que tomar, então assim, peraí, né? Bom, mas melhor com isso do que sem isso, né? Ah, não, Não, sem Claramente. também sombra de acho. dúvida. Mas, Também acho, e mas é esse. um pouco incômodo. Isso alimenta um pouco essas teorias dos antivax, né? É, que nem, por exemplo, essa medicação aí que a Pfizer tá lançando, né? Muita gente, sim, pergunta, né? Então, de alguma maneira, então, se encontrou um tratamento precoce, né? E aí se questiona, poxa vida, tem tantos relatos de coisas que teoricamente teriam funcionado, ou não relatos através de estudos, mas de depoimentos de médicos, né? Observação empírica e tudo, né? E agora, será que teve algum interesse, sim, econômico influenciando isso, né? Bom, as teorias estão aí. Bom, o importante é que a gente está vacinado, que virou a página. O Vitor, obviamente, vai ter a liberdade para falar sempre que quiser sobre o tema, mas eu acho que a tendência é que cada vez seja menos pauta aqui do nosso encontro, nosso bate-papo, graças ao nosso bom Deus. Bom, vamos falar agora. Foi ontem? Eu tô ficando velho, tá uma merda isso, rapaz. Confundo os dias, enfim. Essa semana, ontem, anteontem, eu já nem lembro mais, que eu durmo pouco também, então eu já confundo tudo. Nós tivemos a aprovação da PEC dos precatórios, né? E eu queria lançar aqui duas abordagens possíveis. Bom, eu acho que discutir a PEC propriamente dita, a gente tem um consenso aqui que encontraram um jeito de furar o teto. Um jeito dentro da lei, o melhor jeito em tudo, mas o teto foi furado. Havia quem colocasse em dúvida se passaria em segundo turno ou não, e passou com folga. Mesmo alguns deputados do PDT virando voto ao contrário, e do Podemos, eu acho que um ou dois, né? É meio irônico, né? No primeiro turno, os votos do PDT e do Podemos, de Ciro Gomes e Sérgio Moro, foram determinantes para que fosse para o segundo turno. E no segundo turno já foi com uma folga maior. Eu vou começar aqui pelo meu xará. Normalmente eu gosto de colocar as bolas na fogueira no Cleveland, mas hoje eu vou começar pelo meu xará. Xará, nós somos do mercado financeiro, né? E sentimos na pele o quanto o mercado puniu aí os ativos, né? Em função da questão da PEC dos precatórios. Uma vez, a pergunta que fica é o seguinte: parece que de alguma maneira a gente pode um sinalzinho disso hoje. Bom, já que o estupro era inevitável, relaxa e goza, viramos a página. É isso? Em alguma medida? Como é que é é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim, né? Exatamente. É isso, né? No fundo você fala assim, putz, já que é para ser, vamos limitar, quer dizer, vamos colocar aqui um remendo no teto, o teto está furado. Vamos colocar aqui pelo menos um remendo, fazer de conta que não vai passar daqui, né? Então a regra ela está estabelecida, tem lá um espaço fiscal que vão gastar, e é isso. E melhor do que um decreto de calamidade pública que você pode gastar o que você quiser ao longo do ano que vem, quando quiser, tal, ao abrigo, que era a alternativa, né, que estavam sinalizando.
Então, perto de um horror sem fim, um fim horroroso, o mercado comemorou. Agora, é ilusório, né? A gente sabe que esse tipo de sinalização, né? Quer dizer, no Mas você é fundo, chato, hein, mano? Você é chato, hein? Não deixa nem a pois gente é. curtir, pô. Deixa a gente curtir, deixa a gente curtir essa pinguinha. Você já ganhou 100 basis points, meu. Você quer fazer Deixa, na curva de juros? pô, Pô, deixa a gente curtir essa lamba. pinguinha, pô. Mas, Nem começou o pregão de amanhã ainda, é cara. assim, é a Argentina do Macri, né? Você faz de conta que está fazendo, vai Devia ter escorregando, vai começado pelo Cleveland, mas tudo bem. escorregando. Enfim, é isso. Mas tudo bem, vamos aí, vamos comemorar aí os 100 basis points que a gente ganhou nos últimos 3 dias. A sensação que eu tenho, assim, que é dado o fato, pelo menos a gente ter algum nível de previsibilidade, né? Não ficar Não, essa sem dúvida. coisa, Com né? relação a este ponto específico, você sabe, eu até ensaiei em escrever sobre isso, ainda não alinhavei tudo, mas eu meio que faço, é assim, quando o Lula ganhou a eleição, era o cara da esquerda que ia incendiar o Brasil. E, de repente, ele adotou políticas ortodoxas, pelo menos no início do mandato. E aí, todo mundo ficou, o mercado ficou, enfim, com aquela sensação, putz, o Brasil vai dar certo agora, porque se até um governo de esquerda adota políticas ortodoxas, significa que tem um consenso na sociedade que vai levar o país para um novo patamar. Essa é a sensação que a gente ficou na época. Contratos devem ser cumpridos, tem que ter um nível Isso, de tudo isso que a gente responsabilidade conhece, fiscal. né? Instituições e tudo mais. Hoje está acontecendo ao contrário. Se um governo que se auto-intitula liberal e ortodoxo faz o que fez, isso significa que o consenso da sociedade é que não dá para ter ortodoxia. Batemos Não no dá para teto, ter. não vai ser aqui, né? Esquece, não existe. É daí para baixo, entendeu? Não vai acabar, mas também não vai melhorar. Nós somos isso aí mesmo. É isso aí, é isso aí. Né? Não vai acabar, Não vai. se não acaba, mas também não Isso. vai melhorar. Não A vai gente melhorar. é isso aqui. É a nossa massa, né? Ô Cleveland, eu vi você balançando a cabeça numa efusiva concordância, né? Aliás, esse seu fundo que parece transmitir uma mensagem nem tão subliminar assim. E aí? É isso mesmo? Página virada, furou o teto, isso é só o começo, vai ficar por isso mesmo? O meu amigo, meu xará é cético. Ele acha que a gente só encontrou a primeira desculpa para furar o teto. Em breve terão outras. Você também concorda com isso? Eu estou perguntando só para perguntar, né? Claro. Mas vamos lá. O que o Guterman falou, eu estava lembrando do começo do governo Lula, que eu estava lá, né? Não como indicado ou dentro do executivo propriamente dito, mas eu estava no CAD. E participei de várias discussões. E eu via o quanto o Ministério da Justiça e da Economia trabalhavam juntos para desarmar um monte de bombas relógios que o pessoal do PT estava querendo colocar lá. Então, a sorte foi ter, naquele momento, o Palocci junto com o ministro da Justiça, até esqueci o nome dele, que tinha um time que pensava razoavelmente bem a ideia de economia, a ideia de direito, a necessidade de reformas, e conseguiram avançar. Mas lembra que quando o Palocci saiu, o negócio desandou, né? Virou uma bagunça generalizada. E o que eu vejo em Brasília é sempre a mesma coisa, né? Você sempre tem gente tentando segurar a onda, mas tem outros forçando de tudo. E não sei se vocês estão acompanhando, mas já tem vários projetos de lei lá no Congresso com isenção fiscal para setores específicos, desde a manutenção até a criação de novas coisas. Então, está formando uma tempestade perfeita, no sentido de você não cuidar da arrecadação de um lado e, do outro lado, as demandas por mais gastos estão crescendo. É fato que hoje você tem um certo controle da demanda com o pessoal dentro do governo federal. Mas é insustentável, porque do jeito que está a inflação, daqui a pouco esse negócio volta a crescer. Então, o meu ponto aqui é que o que você fez foi simplesmente abrir um teto solar que, de certa forma, já existia e deixar o negócio passar. E quando você faz isso, onde passa um boi, passa uma boiada, né? Então, principalmente no ano eleitoral, as coisas vão se complicar, não há nenhuma garantia de que quem for entrar no próximo governo vai fazer o que deve, ao contrário, os dois que estão aí na ponta indicam claramente que não tem nenhum compromisso com responsabilidade fiscal.
e a gente tem um Congresso que é um desastre, na mão de um presidente de uma Câmara que é um terror. Então, o que me cansa é a gente ficar sempre dando volta. Pode ser que a gente não exploda daqui a 2 anos, mas o negócio vai continuar ruim. E tem um monte de gente morrendo, desempregada, de fome aí na rua. Até quando você vai continuar com isso? E quando você vai crescer esses auxílios emergenciais e coisas do tipo, né? Porque isso acaba tendo uma conta para todos nós. Então, eu não vejo muita boa perspectiva. Eu acho que, na melhor das hipóteses, a gente vai piorar um pouquinho e ficar ruim durante um tempo, mas eu não vejo nos próximos 5, 6 anos nada de muito alentador para o país. É sempre bom falar com você, Cleveland, porque é sempre essa injeção de ânimo, né, cara? A gente tá ali, dia cansado, notícias ruins, aí você pensa, pô, vou encontrar o Cleveland, vai dar uma puta melhorada. O Victor, eu acho que se eu fosse imaginar assim, uma figura de linguagem, né, resumindo um pouco as falas otimistas dos meus antecessores aqui, o meu xará e o Cleveland, é mais ou menos como aquela pessoa que, tipo assim, ela nunca fez um check-up, ela nunca vai num convênio, mesmo quando ela fala preciso ir pro hospital, é porque já tá. A sensação que eu tenho é que, assim, ainda que nos parecesse estarmos no limite que nos obrigava a fazer uma reforma, né? Porque a gente só tá falando de aumentar a despesa, mas ninguém fala de reforma, que essa reforma vai sair quando o país estiver prestes a implodir, né? Porque a gente, mais uma vez, optou por um caminho fácil. Ontem eu gravei um conteúdo com o Caio Megali, economista-chefe da XP, que, aliás, mandou um abração para o Xará. Falei dele, ele manifestou muita simpatia, falou bem pra caramba de você. E ele tava falando isso, né, cara? Cara, como é que pode você não encontrar um espaço fiscal de 90 bi no orçamento de 1,5 trilhão, se eu não me engano, né? 600 Quer dizer, 1,6 né? 1,6. Quer dizer, 1,6 trilhão. 4%, né? Você não conseguir encontrar esse espaço é muito pouco empenho, né, com a responsabilidade. É isso, né? A gente vai ter que chegar no limite. Imagine uma empresa que você fala assim, pô, 4, 3% do teu custo, se vira aí. Não é fácil, tá? Mas você acha. Você vai fazer lá das unhas coração, você acha. Agora, a gente não acha, né? A gente não vai pedir dinheiro emprestado no banco sem antes tentar cortar o máximo possível os custos, né? Então, essa disciplina não existe. Agora, pergunta quando você disse que nós vamos fazer quando estiver na beira do precipício, que tipo de reforma sai de lá? É aquela reforma que, né, aquela que me engana, que eu gosto, mas uns 5 anos tem que fazer outra. Porque vai ter aquela conversa, o direito adquirido, que não sei o quê, a partir de 2050 todo mundo entra no modus operandi. A gente vai enxugando o gelo, né? Cachorro correndo atrás do rabo. Eternamente enxugando o gelo. Você sabe o que eu acho engraçado? O que o Vitor está falando é uma coisa bastante interessante. Porque quando saiu a reforma da Previdência, eu falei, olha, daqui a pouco a gente vai ter que fazer de novo. Nessa semana eu estive numa reunião com o Fábio Jambiasi, vocês devem conhecer, né? Um dos maiores especialistas em finanças públicas e conhece bem a parte de Previdência. Infelizmente, ele está falando a mesma coisa que eu estou falando, inclusive com relação à Previdência. A Previdência, daqui a pouco a gente vai ter que fazer uma nova reforma da Previdência, porque essa não está dando, essa não segurou, essa foi incompleta. E a mesma coisa para outras coisas. Na verdade, assim que aprovamos a reforma da Previdência, que não se sonhava em pandemia, isso já era meio consenso. Vai ter uma hora ali que a gente vai ter que dar uma ajustada. Né? Com esse pedaço do futuro gordo que a gente tomou por conta da pandemia, isso aí é mais do que uma certeza, né? Eu acho que isso já é tema será uma necessidade para o próximo governo, hein? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Um outro aspecto da PEC que eu não acho que dá para deixar passar batido. E aí, claro, cada um vai ter sua leitura, quanto custou, se não custou, se foi articulação política. Mas assim, politicamente falando, nesse segundo turno da PEC, o governo mostrou uma força, né, Xará? Ou não? Ter mostrou. Ampliado. Mas conseguiu passar o que lhe interessava. Veja, a PEC não é fácil de aprovar, né? Então mostrou uma força. Quanto custou? Se foi mensalão, se foi bolsolão, se foi, sei lá, o raio que os parta. Ele mostrou uma força. O legal seria se ele usasse essa força para o bem. Mas que tem uma força, tem.
sem dúvida. Sabe o que eu acho interessante, sempre nos momentos mais decisivos, o governo sempre tem aprovado as coisas. Então, essa Nas pautas, conversa... nas pautas econômicas, o governo, em geral, tem tido uma maioria de 3/5. mas são as mais tensas, né? Então, a conversa, que não faz que o Congresso não deixa, conversa fiada. Quando precisa, vai lá e aprova. Então, isso para mim também é uma demonstração de que as coisas estão lentas. Na hora que precisa, faz. Tivemos outras situações em que ele passou de 2/3. A pergunta que fica assim, né? O que mais esperar para fazer essa reforma tributária e essa reforma administrativa, né? Porque não saiu até agora, pouco provável que saia. Agora já foi, né? Mas... Cleveland, Cleveland, você acha que essas reformas ainda saem nesse governo? Você jura que você quer que eu responda isso? Deixa eu levantar. Não, olha só, vamos lá. A tal da reforma do imposto de renda, de repente, mexe um pouco no Senado e passa. Mas vai passar o que não é para passar. Reforma administrativa, é melhor engavetar isso de uma vez e deixar para o próximo governo, porque o que mandaram para lá não resolve absolutamente nada. Não que a reforma administrativa vá resolver questões de finanças públicas mesmo, mas ela eleva o nível de eficiência no setor público, né, e tem ganhos de produtividade do setor privado. Mas eu duvido que essa passe, e se passar, é uma reforma às avessas, né? Reforma administrativa. Tributária, esquece, né? Ano eleitoral, ninguém vai querer saber de botar a mão em reforma tributária. Privatizações, não sei, muito difícil você ter alguma coisa. A que saiu, era melhor não ter saído. Então, eu estou olhando para tudo isso aí, estou vendo que o ano que vem vai ser só uma briga eleitoral, nada vai avançar. Para você controlar a inflação, você vai ter mais desemprego, e para você não ter desemprego, você vai ter que deixar a inflação solta. Então, está muito complicado, Marcelo. Eu acho que o Bolsonaro cavou a própria cova dele desde o primeiro ano. Acho muito difícil de ganhar. Olha, sempre revigorante falar com você, né, Cleveland? Sempre essa palavra de alento, essa palavra de esperança num futuro melhor. E já que, inclusive, dada a sua fala, eu já estou pegando aqui o meu terço, né? Tô pegando aqui. Enquanto a gente... Deixa eu pegar esse gancho Enquanto a gente termina o programa, eu já começo aqui a minha oração. Deixa eu pegar esse gancho aí da reforma administrativa e isso que o Vitor falou sobre qualquer empresa que, você cortar 3%, você aperta um pouco, você consegue, né? Especialmente dada a gravidade da situação, né? Então, olha só, hoje saiu o balanço da Equatorial. A Equatorial, ela comprou a distribuidora da C3E do Rio Grande do Sul em março, privatizou, né? Eles compraram. E hoje saiu o balanço do terceiro TRI, e eles completaram o PDV que eles fizeram na C3E. 46% dos funcionários pediram demissão. 46%, a empresa está funcionando com 46% dos funcionários a menos. Hein, Xará? Já que vai ter que trabalhar, eu não quero, né? Aí você fala assim, não, então tá faltando luz para tudo quanto é lado ali no Rio Grande do Sul, né? Tá, não. Os índices de eficiência, eu até juntei o material, vou escrever sobre isso. Os índices de eficiência tal melhoraram. Cara, que absurdo. Nesses últimos 6 meses. Então, isso é um microcosmo. Você imagina isso, não só nas estatais, mas no serviço público como um todo. Sem sombra de dúvida. Quanta gente a mais encostada. Veja, eu tenho amigos funcionários públicos, todos muito corretos, trabalhando, tal. Eu estou dizendo eficiência de processos. Não é que as pessoas são preguiçosas, as pessoas confundem. Fala assim, não, eu trabalho, tal. Amigo, você não está na iniciativa privada. Iniciativa privada, esse ano, 3 pessoas pediram demissão, não foram repostas à minha empresa. Não foram repostas. Você distribui aqui e continua trabalhando. É o famoso TVN, né? Te vira negão e não tem jeito. Aí se vira, é o que tá aí. Então, é questão de processo. Então, você imagina isso aqui,
Estou falando, claro, um exagero, tal, mas quanta gente poderia ser dispensada sem prejuízo do serviço público, né? A sensação que a gente tem cada dia mais que o governo ele existe em função de si mesmo e não de devolver para a sociedade uma significativa parte daquilo que ele arrecada, né? Eu fui vice-presidente de uma associação de moradores, né? Então a gente, por conta de um decreto municipal, a região que envolvia aquele loteamento passou a ser de nossa administração. Então nós cuidávamos da manutenção das ruas, a questão da segurança, até mesmo da água, a gente capta, trata e distribui, né? Então a gente tem uma estrutura de pessoal bem enxuta, terceirizada ao máximo, que é exatamente para evitar criar passivo trabalhista, e a gente consegue devolver muito, a esmagadora maioria dos recursos que a gente capta em serviço. No Brasil, a sensação que a gente tem é que o governo existe em função de si mesmo, né? Claro que existe o serviço público, a gente tem o SUS, um monte de coisa, mas assim, nós poderíamos ter uma eficiência muito maior, né? É isso, né, Vitor? Concordo plenamente. Cara, a empresa Fico funcionar, relator. a empresa funcionar com a metade do quadro e melhorar o índice realmente é algo fantástico. Bom, a gente falava de precatório aí, em algum momento falamos aí da eleição, né? Que ano que vem não rola nada com a eleição. Falando em eleição, ainda não são favas contadas, mas pelo menos a mim, dado o que havia acontecido antes, surpreendentemente, o Moro fez um discurso de candidato a presidente, fez até fono, né? Parecia outro cara, falando melhor, uma voz mais impostada. O Vitor, Não deu para engrossar a voz. Né? também não fono é fono, não faz milagre, né? É só fono, né? Não vai, é que nem eu, com essa minha voz infantil aqui, ela pode tentar dar uma melhoradinha e tal, mas não vai fazer milagre. Ô Vitor, você me pareceu uma certa ironia, fez uma postagem no seu Facebook, em que você também traçou ali o que seriam umas linhas mestras do seu discurso de candidatura, né? E eu até questionei, porque ali me pareceu faltar um ponto importante, que era a questão da paz mundial. Paz Eu até mundial. perguntei se você era contra ou a favor. Eu queria que você falasse um pouco aí o que você achou do discurso do Moro. Ele realmente vai ser candidato a presidente? Chegou chegando, vai embolar? Ou é só tesão de mija, gostosinho, mas passa rápido? Não, eu acho que vai. E dessa vez eu nunca acreditei que fosse. Você tá dizendo que vai ser candidato, né? Vai ser candidato. Discurso de candidato. E não deixa de ser uma certa decepção, tá? Para mim. Porque essa trajetória toda, a trajetória dele pós-juiz, considero que ela, no geral, ela foi bastante feliz. Né? Eu até, na época, achei positiva a questão da nomeação, quando ele foi para o governo, mas depois acabou, de fato, abrindo uma brecha para questionar a parcialidade dele, aquele discurso todo, não se adequou, não teve estômago ou não teve jogo de cintura para tratar, né, para absorver que o cargo dele, a partir do momento que ele aceita o cargo de ministro, ele se tornou político, não adianta, né, não seria um técnico, seria um político, sai prometendo pare uma montanha, pare um rato, sabe, não se manifesta em nenhum momento quando as decisões que ele tomou foram todas esquartejadas pelo STF, permaneceu calado, assim, de uma maneira, achei bem ruim isso também. Então, ele vai construindo uma história que a mim não me agradou. E assim, e discurso, né? De discurso bacaninha, o inferno está cheio, né? Um discurso genérico, falou que todo mundo quer ouvir, qualquer um poderia falar, fazer aquele discurso, né? Ali tem algumas coisas que eu acho que não é qualquer Mas um, é um quando ele fala... Mas esse Vitor tá me saindo um bolsonarista, hein? Não, mas veja, numa opção entre os três, eu ainda fico com ele, né? Então, mas não que eu ache isso bom, mas de novo. Agora, por exemplo, tem algumas coisas ali só que talvez o Lula não falasse, que negócio da livre iniciativa, né? Mas fora isso, o discurso dele qualquer um poderia dizer,
porque ali é todo mundo a favor, eu quero acabar com a miséria, eu quero pela educação, eu quero... Faltou a paz mundial, né? Mas pô, igualdade, pô, senso de justiça. Assim, a questão toda, assim, eu acho que assim, o conteúdo foi genérico, mas falou o que qualquer um falaria, na minha opinião, não trouxe nada de novo. A grande pergunta é como vai se comportar depois a população, se isso vai dar gancho, não vai, né? Ele entra com 10%, não é pouca coisa. Por mais que não seja os 17, 18 que tinha antes, é 10%, mais que o Ciro Gomes. Não é pouca coisa, não é. Então, tem algum nível de tá mexendo aqui no jogo, né? Como isso vai prosseguir? Podemos não é um partido grande, então não vai ter tanto tempo ou verba. Aparentemente, ele pode contar com a simpatia da mídia. Ele fez também uma menção muito assim, Não vou dizer De oportunista. apoio, né? Oportuna. Vamos dizer oportuna. oportuna. Então, ele fez a menção, então pode ser que ele ganhe a simpatia. Vai ser interessante, assim, do ponto de vista de skills, eu diria que ele não tem, mas assim, aí obviamente eu perguntei quem dos últimos tinha? Nenhum também. Então, assim, quem conhecia a máquina pública? Nenhum. Então, assim, é mais um candidato. É, mas eu acho que é um candidato que pode mexer com o jogo, tá? É, embora eu, na minha particular opinião, acho que tenha se queimado, pelo menos para mim, eu acho que seria muito mais digno se tivesse se mantido como juiz, então, já para fazer essa pataquada toda. Porque isso levanta a teoria de que foi tudo premeditado. Quem não levanta. Todo mundo aqui pode ser candidato a presidente. Mas você abre essa janela, né? Dado que tudo que foi feito, você abre uma janela. Ah, isso aí tá tudo. O cara fez para isso, ó. Sempre quis ser presidente. Pode não ser verdade, mas que abre, né? Tipo, o cara era juiz, sempre foi juiz, Ele 22 cria, anos de cria juiz. uma Então, teoria, cria uma teoria que, ainda que não verdadeira, factível. factível. Agora, não tenha dúvida que nesse momento é uma novidade que aparentemente muda o jogo. Eu acho que a maior virtude que eu vejo nele é que ele é odiado pelas duas facções rivais. Isso para mim é uma virtude. Entendeu? Ser odiado Mas essa por virtude, juristas eu não. raiz e Eu por quero. bolsonaristas raiz é virtude. Para mim é uma qualificação. É uma Alguma virtude, coisa boa tem. talvez se você não pretenda ganhar a eleição, e é por isso que eu vou perguntar pro Xará, porque o Xará defende uma tese que eu acho muito interessante, né? Aliás, brilhante, que é o seguinte, né? Não precisa terceira via, tem que ter segunda, porque a primeira vez a gente já sabe que é o PT. Ganhando ou perdendo, vai estar no segundo turno. Ser odiado pelos dois pode ser qualificador para o indivíduo Sérgio Moro, pelos dois extremos, mas para um candidato, credencia ele ou O Xará? candidato Porque a sensação que eu tenho é que as nossas eleições, aqui a gente não escolhe muito quem vai ganhar, né? A gente escolhe quem vai perder, né? Mais por rejeição, até porque nós temos aí um nível elevado de candidatos. O que você acha, Xará? Primeiro, vai ser presidente? O que você achou? Vai ser candidato? O que você achou do discurso e se você acha que tem chance? Eu acho que sim, enfim, acho que já avançou o suficiente para não ser candidato, né? Quer dizer, o cara chegando, como você falou, né? E com um discurso desse e tal, discurso de candidato. A não sei que, Concordo. sei lá, nas conversas, porque isso aí tem que ser definido até abril, né? Se não me engano. Sei lá, ele entra de vice numa chapa, mas ele vai estar lá, né? Ele vai estar ali no bololô, né? Vamos ver como é que as coisas se encaminham. Mas ele é candidato, não tem dúvida. Agora, se ele tem condições de arrancar votos dos bolsonaristas, né, para ser a segunda via, é que, putz, eu tenho uma certa dificuldade
em fazer essas classificações estanques, grandes grupos, né? Eu acho que tem muita nuance. Eu vejo isso conversando com pessoas que, putz, o cara era bolsonarista, se transformou num lulista. Pra você ter ideia. Não, pois é, exato. Ou Gente seja, que ele era corintiano e se transformou em palmeirense e no vice-versa. palmeirense, porque Mas ficou tem que estudar revoltado, tem que tal, estudar esse cara, porque eu não conheço, e eu não hoje ele conheço fala, nenhum. eu voto no Lula e não voto no Moro. Olha a declaração. E é um cara que fez campanha para o Bolsonaro. Então, Por eu que ele tenho não muito. vota no Moro? Ele te diz isso? Por que ele não vota no Moro? Porque por causa disso, se meteu em política, né, Perdeu a pureza. não disse que não ia, acabou indo, né? Então queimou o filme, né? E mais do que isso, perdão, mais do que isso, agora eu lembrei, porque não é político. Porque não é um cara que vai transitar no Congresso e vai ter dificuldade de fazer uma coalizão e tudo mais. Então, esse também é a teoria dele. Eu estou pensando numa pessoa, É uma crítica que enfim, parece ter algum fundamento quando a gente lembra da atuação concordo. dele frente ao Ministério, né? Bom, enfim, o fato é o seguinte, eu tenho dificuldade em fazer grandes classificações. Os bolsonaristas, os lulistas, eu acho que tem muitos tons de cinza no meio do caminho. E, eventualmente, dependendo da forma como a campanha vai se encaminhando, as opções que tem e tal, ele pode ser que ele consiga o número de votos suficientes para ter mais do que o Bolsonaro. Eventualmente. É muito difícil. O ano que vem vai ser um ano, apesar do Auxílio Brasil, vai ser um ano difícil, inflação alta, PIB para baixo, sei lá, um desemprego ainda alto. Não sei, eu acho que está muito em aberto. Eu não cravaria nada e não acho que é uma coisa impossível. Agora, como presidente, eu de fato tenho minhas dúvidas. Como é que seria, né? Bom, eu acho que o nosso amigo, que normalmente é um pouco mais pessimista, eu acho que esse coraçãozinho tucano aí. Eu não vou dizer que tá apaixonado. Não vou dizer que tá assim, não, tá apaixonado, entregue e tal. Mas ele deu uma, sabe, ali, tá olhando os candidatos ali, ele deu um matchzinho. Deu ali, vamos ver se vai rolar. Fala pra mim, você ficou um pouquinho entusiasmado, vai, Cleveland? Cara, Esse coraçãozinho bateu um pouquinho apaixonadinho, vai. sabe o que eu não entendo nesse Não foi discurso? muito apaixonado, mas foi chonadinho, vai. Mas isso me define. Desculpa só interromper, Cleveland. Isso me define. Eu fiquei assim. Chonadinho? Não, então, veja. Qual é o ponto? O Moro é um cara que me deu talvez uma das grandes alegrias da minha vida. Então é muito difícil. Enjaulou o Nine? É muito difícil você abandonar um amor desse. Entendi. Né? É coisa isso. de pele, então, né? Porra, cara, aquele amor que fica, né? Então fica. Por mais que, né? Depois o cara. Por mais que seja só aquilo. É né? isso. Mas sempre rola aquela lembrança. Fala, vai, você tá choradinho. Abre esse coração pra gente. Mas sabe que essa situação eu até replico. Eu acho que isso, obviamente, foi um feito. Mas depois não deixou de ser também um pouco verdade que as fragilidades, aquelas coisas meio mal contadas, que por mais que tenham sido hackeadas, elas deram espaço para posterior anulação, tá? Aquelas mensagens que nunca foram explicadas, não, tudo bem, foram mensagens ilegais, ilegal, tá bom, era ilegal, mas ele nunca negou aqueles diálogos. Peremptoriamente. Davam uma impressão de servilidade do Ministério Público em relação a ele. Então, aquilo tudo alimentou um pouco, por mais que saibamos ainda dos objetivos nefastos do STF, que mudam conforme o vento, aquela coisa toda, mas também deu margem, sabe? Foi dando margem para a dúvida, foi dando margem para várias coisas. Então, isso foi minando um pouco essa questão pôs o divino na cadeia, sabe? Pelo menos no meu caso. E era um inimigo poderoso, né? Então,
E era um inimigo Hã? poderoso. Era um inimigo poderoso. Talvez tenha exigido mesmo uma certa dose de heterodoxia, né? Mas vamos deixar ele falar, que eu acho que ele tá Vai, chanadinho. Cleveland. Fala, vai. Você tá chanadinho, vai. Fala. Olha só, o que eu não entendo nesse discurso é o seguinte: quando o Moro foi para e aceitou o cargo de ministro, saiu de juiz, eu fui o maior crítico na época. Vocês devem lembrar disso, mas você viu o que eu Lembro bem. falei Faço que ia dar justo. merda, que Faço ele justo. não ia aguentar, ele não tinha perfil, que eu falei o caramba quatro e achei que ele cometeu um erro grave. Na saída dele, eu acho que ele acertou, ao contrário de muita gente, a forma de sair, porque ele acreditava na cabeça dele, ingênua, achando que política era aquilo, que ele poderia botar no ventilador algo e isso ia ter maiores efeitos. Ele só se esqueceu que tem todo o ambiente político, tem um Supremo por trás que morre de ciúmes dele, tem um Gilmar Mendes, que é perdão da palavra, que é uma das piores coisas que esse país tem. Eu vou até evitar Imagina. falar outra coisa. Para, não é. E então ele saiu por convicção. Eu acredito que de fato ele saiu por convicção que ele não estava aguentando mais ver aquilo lá dentro. Não, acho que sim, Marcelo. Eu, honestamente, acho que sim. E agora ele volta para a política. Eu acho que ele tem todo o direito. Eu não acho que ele tem o perfil para ocupar um cargo de presidente da República. Eu acho que um cargo de presidente da República exige um político, mas um político de respeito. E ele não tem esse traquejo, a não ser que ele aprenda muito rápido a transitar no meio político, eu acho que ele não tem esse traquejo. Eu também acho que ele não tem o traquejo para enfrentar uma campanha eleitoral que é uma porrada, é totalmente diferente do universo dele. Acho muito difícil ele aguentar um negócio desse tipo. O que eu acho que pode sair daí? Eu acho que pode sair daí uma aproximação com o PSDB. Ele pode, eventualmente, não concorrer a um Será? cargo majoritário. Nossa, Eu acho que será? sim. Se aproximar do Mas concorrer ao PSDB? Meu Senado. Deus, quem diria uma coisa dessa? Nossa, eu nunca poderia imaginar, hein? Eu Nunca. ainda estou apostando minhas fichas de que o candidato com maior potencial de crescimento é o Leite. Eu ainda aposto nisso. Olha uma mosquinha azul ali, hein? Enfim, agora, entre os três, eu não tenho dúvida em quem eu vou votar. Se tiver os três aí, eu vou, por estar apaixonadinho ou não, eu voto no Moro, sem sombra de dúvida. É isso aí. Importante é se declarar e ser feliz. Bom, então eu vou dar aqui a minha versão dos fatos. Mas eu acho que o Lula leva. Vamos lá. O que eu penso? Para mim está muito claro. Existem dois Sérgio Moro. Um juiz, foi absolutamente eficiente, que teve as suas sentenças, todas elas ratificadas pelas instâncias superiores. De fato, eu acho que o Victor está certo quando diz que talvez tenha faltado uma posição mais firme em negar o teor daquele material que foi adquirido ilegalmente, né? Mas ainda assim eu acho que isso não tira o mérito dele. Acho que ter ido para o governo foi uma tentativa que na cabeça dele ele entendeu válida de tocar uma agenda na qual ele acredita, do combate da inflação. Não acho que da corrupção, não acho que isso desqualifique a ação dele. Agora, eu vejo com muita clareza dois Moros. Esse juiz, do qual sou fã, e o político, para mim, medíocre. Medíocre. Não mostrou musculatura nenhuma, não mostrou resiliência nenhuma, né? Democracia. Nosso xará aqui, certa vez, colocou numa discussão o seguinte: o nome disso é política. E é isso aí mesmo, né? Esse jogo aí é jogado. Então você pede 10 para levar 6, para levar 7, às vezes levar 5 e dá graças a Deus. Então, a meu ver, ele se mostrou muito politicamente frágil. E lembro que na saída dele, eu escrevi no dia, eu achei que foi um gesto assim, quase já sublime, né? Eu falei, cara, esse cara sacrificou a carreira dele como juiz, tá sacrificando uma eventual indicação para o Supremo Tribunal Federal, havia aquela conversa ali, né? E, cara, esse cara tá abrindo mão aí de um monte de coisa, a não ser que ele tenha sido picado. E foi o que aconteceu. A saída do Moro, cara, esse cara acusou o presidente na hora do vamos ver de depor lá na Polícia Federal. Não, veja bem e tal. Então, assim, a montanha pariu um rato. Para mim, o que ele sentiu? Meu, o governo tá afundando, não vou afundar junto,
vou encontrar aqui um bom argumento, um bom motivo para sair do governo, saiu de uma maneira muito mal, inclusive bastante deselegante, não entregou o cargo ao presidente, o Mandetta foi lá, entregou o cargo ao presidente, ele não, fez ali uma coletiva, toda uma pirotecnia. Então acho que ali já nascia um candidato, talvez esperasse um apoio mais efusivo, que não aconteceu, né? E aí ele ficou na muda ali um tempo. Não acho que defendeu o legado dele como juiz, não vi uma firmeza dele, né, em contraposição a essas decisões absurdas do STF, de forma alguma. E ele surge como um cara que eu acho que pessoalmente bem intencionado, um cara correto, honesto, com essa bagagem de juiz, mas que politicamente, a meu ver, né, alguém aqui falou que ele foi ingênuo e tudo, nós vamos eleger para ingênuo. A minha sensação é que com essa postura dele, a esquerda jantaria ele fácil, né? E a gente tem que ter esse retardado aí do Bolsonaro, que foi o cara que bateu de frente e tal. Então, sinceramente falando, assim, o discurso dele foi bastante estándar ao meu ver, mas teve, para encerrar aqui, uma coisa que me chamou muita atenção de tudo que ele disse, daquele monte de platitudes que qualquer candidato diria mesmo. Mas que ele falou que desde o primeiro dia que ele estava no governo, ele viu um presidente trabalhando pela sua reeleição, deixando os anseios do povo de lado. Meu amigo, eu não conheço ninguém que, podendo ser reeleito, não trabalhe pela sua reeleição. Aliás, ao contrário, né? Eu conheço até presidente que mudou a Constituição para ser reeleito, conheço presidente que aumentou o mandato, mas esse aí que o Moro falou, e me estranha o seguinte, quando é que foi que o Moro saiu do governo do Bolsonaro? Foi no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, sexto, sétimo, oitavo, 11º, 12º, décimo... Qual mês? Então me soa estranho, né? Porque assim, você tem gravações do Moro aí, que é aquela história, né? Não adianta os moretes aí ficarem ofendidas. Não adianta. Deixou de ser pedra, virou janela. Se prepara. Se prepara. As gravações aí na internet já estão levantando. Um mês antes, o cara dizendo que o presidente nunca interferiu em porcaria nenhuma, para o cara dizer agora que desde o primeiro dia que ele estava no governo. Parece um pouco aquela história do Gustavo Bebiano. Até sair do governo não tinha nada. Depois que saiu, contou um monte de história. Que nem eu contei para vocês a história lá da arquiteta lá que veio falar que minha casa estava cheia de defeito. Eu falei, mas minha filha, isso aí foi construído 6, 7 meses atrás. Você está me falando agora que você está desfazendo a sociedade com o engenheiro? O que ele me falou na época? Ele me falar agora que já está tudo pronto? Então isso aí, para mim, soou mal. Eu acho que ele tem uma fatia inercial do eleitorado, mas vejo dificuldade dele crescer, porque eu acho assim, tem uma rejeição óbvia por parte de quem é mais à esquerda, e tem uma do coisa... bolsonarismo. Não, eu diria que vai além do bolsonarismo. Tem uma coisa no brasileiro que é a questão do vacilão, né? Do Judas. E ficou um clima meio assim, acho que a saída dele não foi legal. Ficou um clima meio, tem uma sensação, assim, que ele deu uma traída, né? Sim, que não foi Marcelo, legal. mas aí me desculpa, eu acho que o brasileiro é um corno manso eleitoral, viu? Não, não Ele duvido, coloca não, o cara... eu não tô dizendo que não, mas eu tô dizendo que eu acho que esse tipo de coisa, para a população em comum, no geral, eu acho que isso é uma coisa assim que pega. Eu acho que depois contra ele, sabe? Essa forma como ele saiu. Ficou uma coisa Agora, meio de traição, assim, não sei, posso estar enganado. Eu acho que ele não leva. nós vamos ver a prova da mosca azul, se ele de fato se candidatar a presidente, é mosca azul, picado na veia, porque assim, é uma jornada muito difícil e improvável. Vis-à-vis uma jornada muito mais fácil e provável se candidatar, por exemplo, ao Senado. Sim, sem E dúvida. aí, né? Mas eu pergunto para você, tranquilo. mas eu pergunto a você, você acha mesmo que o Moro tem essa humildade de participar do debate político brasileiro numa posição que não seja de presidente? Porque eu acho que o Moro, ele tem uma característica dele que ficou muito clara para mim à frente do Ministério, que é o seguinte, como juiz, o que ele faz? Mete a caneta. Fala aí, o que foi? Acusa aqui, pá. Defende aqui, tá? O que foi? Caneta e pronto. Ele decide. Né? Eu acho que ele não é da natureza do Moro negociar. Ele nunca negociou, ele não precisa negociar como juiz. Então, né? eu sei. Então eu acho que... concordo com você, mas estou falando, fazendo uma análise racional da situação, sem se deixar levar pela mosca azul, se o cara quer realmente sim, participar do debate. Olha, deixa eu entrar aqui, vou entrar para o Senado.
Porra, né? pode crer. E outra coisa, Então, mas ele é olha um só, completo neófito em outros termos que não sejam jurídicos. Sabe nada. então, mas veja, Então, assim, eu acho que é pedir demais para um sujeito que tem 10% dos votos nas pesquisas, né? Abrir mão a zero de jogo. O cara vai tentar. Ah, Ele sim, fala, pô, também acho. eu tô mais bem posicionado que qualquer outro, tirando os dois. Agora, Então, o assim, time. porra, se eu não vou tentar, quem vai? Sim, sem sombra de dúvida, eu também acho. Mas isso denota o que o Vitor está falando. Né? Denota que ele tem ali uma ambição pessoal, um projeto pessoal. não, O veja que eu quero só, dizer assim, mas o Moro, ele é um pouco candidato de si mesmo. É é isso que. verdade isso. Não é isso aí, Marcelo. Eu te cortei. Porque ele obviamente está em condições de tentar, mas assim, do 10 para ganhar, é tipo você tá no 3.000 metros do Everest, agora tem que ir lá para. O cara tem 50 anos de idade, entendeu? Se é um cara que realmente racionaliza a situação, fala, não, deixa eu construir esse negócio aqui pouco a pouco. É novo ainda. Verdade, Ele você tem um ponto. não é político, pô, ele não é político. Então tá bom, eu vou ser senador, né? Aí é uma outra Verdade. conversa. Vou mostrar aqui 8 anos de senador. Vou entrar no debate e vou mostrar que eu sei. Agora não, cara, pô, sabe, eu acho meio forçado isso. E eu acho que aquela conversa, no Brasil, qualquer um com um pouco de notoriedade é candidato a presidente. Você é Luciano Huck, é Silvio Santos, é não sei o quê. Você até prefere, Datena. você até prefere, você tem uma preferência. Eu lembro que você tinha uma Meu candidata, parceiro, né? eu acho que se a Anitta sai, ela larga com 10%. Ela larga igual amor, é que ela não quer. Eu tenho certeza absoluta. Eu concordo plenamente com o Vitor. Eu acho que assim, o Moro, ele tem um projeto pessoal de ser presidente. Não é de participar do debate público, construir uma candidatura, percorrer um caminho. Até porque eu acho que não é da natureza dele essa questão política. E o que eu vejo, assim, eu votei no Bolsonaro e eu critiquei muito o Bolsonaro antes de votar no Bolsonaro. E tenho muita crítica em relação ao Bolsonaro e convivo bem com os defeitos do Bolsonaro. Por quê? Porque eu não sou aquele eleitor médio do Bolsonaro cornudo, que tem aquela dor de corno, que acreditou no mito, no cara que vai fazer e aconteceu. Não, eu só votei nele para o PT não ganhar. No máximo para ter o Paulo Guedes como ministro, que eu achava que era uma proposta diferente, mas que também, sei lá, se por um lado aprendeu a jogar o jogo, o fato é que virou um standard. Poderia talvez peitar um pouco mais, fazer valer um pouco mais, é uma outra discussão. Entendeu? Mas assim, e eu vi muita gente votando no Bolsonaro naquela conversa de mito. Muitos desses se transformaram em fanáticos religiosos, que não conseguem enxergar um único defeito no Bolsonaro, e muitos se tornaram a mais virulenta cepa do quadro eleitoral brasileiro, que são os antibolsonaristas. Pô, briga do estádio lá do Grêmio. De quem que é a culpa? Do Bolsonaro. Porra, lógico. De quem poderia ser? Porra, o mundo vai acabar. Feita estufa. Culpa de quem? Do porra do Bolsonaro. Pô, lá na Vila Belmiro, meia dúzia de marginais lá assediam um garoto ingênuo, bonzinho, porque, pô, ele viu lá o jogador do Palmeiras, criança. Eu era São Paulino, sempre fui. O meu outro time de botão era o Palmeiras. Eu ficava jogando sozinho lá, o Alfredo Mostarda, Leivinha, César Maluco e tal. Ídolos do futebol. Pô, o Gente, não, que eu Rivelino. sei que era Corinthians. Não, Você, quando tiver o eu tenho Corinthians. bigode por causa do Rivelino, porque eu pedi pro meu pai Uhum. deixar o bigode para eu jogar bola com meu pai criança, dizendo que eu tava jogando com o Rivelino, que nunca jogou no São Paulo. Mas de quem que é a culpa de terem assediado o moleque? Claro, de quem mais poderia ser? Do Bolsonaro. Então essa dor de corno do cara que achou que tinha elegido um deus, elegeu um puta de um cara medíocre pra caramba, com muitas limitações, um senso de oportunidade, né? Incrível. Entendeu? Esse cara aí virou essa... E agora estão criando o novo mito. As moretes, se você falar do Moro, ficam todas ofendidas. Ficam loucas. Ai, não pode falar dele, que ele é um santo. Pô, meu amigo, seja bem-vindo. Essa choradeira aqui no meu ouvido não vai fazer nem cócegas, tô acostumado. Entendeu? Então, acho que eu me entusiasmei um pouco, não sei, essa sensação. É por isso Você que tá virando uma anti-Moretti.
Você acha que isso eu tô aí. virando um anti-Moretti? É isso aí. Não, mas eu sou antipetista, Ó, É isso aí. eu sou anti-bolsonarista fanático radical. Percebeu que tem uma ressalvinha aí, É. então, né? E sou anti-Moretti também. Eu sou anti-tudo. Só não sou anti-tricolor. Nossa, como esse meu time é demais falando olha nisso. só. Mas falaremos Vamos sobre isso. costurar. A gente precisa dar um jeito de costurar a candidatura do Danilo. Candidatura de Aí quem? sim, vamos. Da Anitta. Ah, sem dúvida. Aí. Eu acho que é México pro Bom, jogo. eu ia E falar. entra com 10% Eu ia e falar a uma vela puta não é mais barbaridade. pra turma. Mas eu acho que você tem um ponto, Vitor. Agora pensando, não dá para o cara ser presidente trainee, né? Ele tem que, ele tem que Perfeito, treinar em um cargo. E Senado não é um cargo qualquer, né? Sim, Vamos sem lá. sombra de dúvida. É um puta cargo, né? Um negócio muito Bom, sério. para não dizer que eu não falei das flores, vamos falar agora de Bolsonaro no E aí você pode PL. falar assim, pô, mas o Lula foi presidente trainee, ele tentou 4 vezes antes de ser, né? Mas ele foi Não, deputado Então, federal, foi né? deputado, não, mas, foi mas candidato olha a que governador. teve uma história do cara estar no meio, uma história de mais de década, né? Não, ele Não, criou um partido do nada, E ele já É. era um né? político sem antes. Ele já era um político Sem antes de ter mandato. mandato. Ele era um líder Isso, sindical, exato. ele era uma liderança, né? Foi um caminho natural construído num caminho político. Isso não, né? A A gente não própria pode, Dilma, não podemos reescrever a história, né? A história aconteceu. O Lula foi um líder A sindical Dilma foi uma relevante. presidente trainee. Sim, exatamente. foi, mas ela esteve por 8 anos como ministra. Então, assim, tudo bem. Antes disso, a experiência de gerente de lojinha de R$1. Não, Mas e ela teve tem. seus Não, é 8 verdade, anos. mas ela tinha um partido por trás. Exato, também tinha isso. Isso. Também Né? tinha isso. Bom, gente, Então, falar em ter partido por trás e não ter um partido por trás, né? Porque eu tenho certeza, e eu concordo já com o que o meu xará vai falar. Eu vou aqui, ó. Tô fazendo aqui uma telepatia. O presidente não teve competência de criar o seu próprio partido e tal. Então, vamos lá. Bom, agora vamos falar do Bolsonaro no PL, né? Vamos falar do Bolsonaro no PL. Puta que eu pariu. Valdemar da Ó, Costa Eu Neto. não sabia. O Valdemar da Costa Neto usa tornozeleira? Sabia, é? Parece que usa, cara. Então, o Caraca, meu. presidente da República. Cara, o Brasil é louco, mano. O Louco. país é louco. Se eu não estiver enganado, o presidente da República está entrando no partido que é presidido por um caboclo que carrega uma tornozeleira. Cara, aqui E pode, detalhe, aqui pode tudo, né, é o cara? partido menos liberal do país, né? Impressionante. E chama-se Partido Liberal. Cara, aqui pode tudo. Bom, vamos lá. Vamos retomar a seriedade, que aqui é uma Sensacional. proposta. A nossa tudologia é coisa séria, não estamos aqui para brincadeira. O negócio é sério aqui. Não é à toa que cada um de vocês ganha $100 mil dos nossos patrocinadores por mês. O assunto aqui agora é sério. Vamos lá. O presidente tem que ter um partido para sair como candidato. Criaram ali aquele PL ali e tal, não sei o que lá. E o presidente, a certa altura, parece que queria colocar uma ordem, ter lá um acesso sobre o partido. Os caras falaram, não, negão, você não vai aqui, quem manda somos nós. E ele acabou saindo do PL e se tornando aí um presidente sem partido. O PSL. PSL, perdão. Se tornando um presidente sem partido. Tentou criar um partido. Alguns dizem que faltou competência, que eu acredito que é o discurso do Xará, e eu concordo. Né? Outros dizem que não, que foram colocados uma série de empecilhos, algumas críticas até válidas, né? Para você votar pode ser urna eletrônica, para você criar um partido tem que ser pegar abaixo assinado escrito à mão ali, na rua. Mas tem uns 50 no país, né? Hã? Apesar disso, tem quantos? Uns 50, 40? Sim. Então, tão difícil assim não é. Exatamente. Então eu também concordo com cinco. Eu concordo que faltou ali uma competência, um entorno político do presidente que fosse capaz de criar uma legenda aglutinando ali seus apoiadores. O fato é que ele tinha que escolher um partido. E parece que o PL, talvez não por acaso, ofereceu meio que uma porteira fechada para ele, ou quase que fechada, no sentido de ele poder indicar, por exemplo, os candidatos a senadores em São Paulo, Rio, Minas e tal, coisa que a sensação que eu tenho, o PP não estava disponível. Então a sensação que eu tenho é que o PL foi um mal necessário, com esse desgaste absurdo que vai associar ele
ao Valdemar da Costa Neto. A pergunta é, a conta vai fechar, Xará? Bom, primeiro que eu não sei se eu concordo que faltou competência, eu acho que ele não quis. Ele é um sujeito que é paroquial. Um partido dá muito trabalho. Você tem Esse que negócio de fazer pensar política, né? nos diretórios todos, naquela coisa. Não, ele está preocupado com uma outra coisa aqui, Rio de Janeiro e mais, sei lá, 4 outras coisas. É isso, é um cara. Ele é um cara paroquial, ele É é antes de não ser capaz, aquela ele nem cabecinha. tentou. É Ele um nem tentou vereador que virou direito, porque veja, presidente. com o apoio que ele tem, assim, por menos que ele tenha, ele tem, sei lá, 20% de apoio incondicional. Ele não conseguiu 500 mil, a Marina Silva conseguiu. O Cabo Então, Daciolo, né? Tá lá em algum partido, né? assim, não é. Eu acho que ele, de fato, não se esforçou, não interessa a ele ter um partido, né? Ele quer encontrar um hospedeiro, né? Então ele é o hospedeiro. Nossa, Então ele vai você lá. falou que ele quer encontrar um hospedeiro. Você tá chamando o presidente de um parasita, mano? Então, Cuidado isso, hein? não, talvez seja muito forte, mas ele quer um lugar em que ele consiga. Uma barriga de aluguel. É mais simples, né? Muito Porque ele mais. sai quando ele quiser. Ele vai sair do PL, se ele for eleito. Ele vai sair do PL, ele vai de novo ficar sem partido durante o tempo da Vai presidência dele, do brigar, vai segundo. brigar, vai É brigar 2 claro, Mas meses então, antes é o mas, estilo dele, é a mas você acha que a coisa. conta fecha? Porque tá no partido Valdemar da Costa Neto, cara, é absurdo, né, cara? É um cara que foi, assim, uma das grandes estrelas da Lava Jato, Mas que né? conta? Que conta a conta eleitoral? Você diz que ele Eu acho que perde tem um. apoio? Não, acho que tem um desgaste, não tem? Você acha que não? Putz, quem apoia ele, quem ainda apoia ele, porque veja, são duas coisas, né? Quem ainda apoia ele, o cara pode, desculpa o termo, estuprar uma moça no meio da Paulista, vai Qual o ter xadrez qual é o xadrez? Como é que é? O 4D, né? o xadrez 4D, A culpa é da vai ter moça, uma mas explicação. a culpa vai ser da moça. Sei lá, vai ter uma explicação. É Então, isso. para esse É pessoal, maluco. pode ser qualquer coisa. E por outro lado, ele vai ser o anti-PT de novo. Então, Vota com nojinho, mas. tá com Vota com nojo, mas PL. vota. Porra, Cara, eu não sei, viu? Porque assim, ele é o anti-PT com boa parte dos caras que eram os parceiros do PT no Petrolão. Mas Assim, esses se esse caras são PT. parceiros de qualquer governo. você vai votar no PT, então, Não, por eu causa posso disso? anular meu voto. Eu posso anular Pode meu voto, anular, assim. verdade. Agora. Você tá falando isso só Eu, teoricamente, né, amiguinho? Você não tá falando de não, eu tô verdade, né? falando. Não, eu tô com Ah, isso, é uma hipótese que eu considero. não faz isso, pelo Agora. amor de Deus. Assim também não. Não judia de mim, por favor. Não, assim, se você se Vocês estão junta de sacanagem, a vai. ralé. Mas, olha, se você se junta a ralé, e sempre, assim, não é que eu me junto para conquistar o voto lá na votação da PEC. Não, eu sou brother, eu abracei, eu sou Centão, eu sou Valdemar. É esse o tipo de abordagem. Não é assim, pô, me ajuda aqui com esse voto. Não, eu sou Valdemar. Se você faz esse tipo de vínculo, qual é a sua diferença pro PT que você O tanto tanto que você não roubou, talvez? Ou não? pode ser, mas por circunstância, né? Não teve oportunidade de não roubar. Enfim, Acho difícil estar no governo e não ter oportunidade de roubar. Eu acho que o então, resultado mas a gente pode vir a saber depois. Você não descobre isso em Pode tempo ser. real. Mas tô Tudo bem. falando, você se junta a essa ralé, cara, você meio que dá um tapa na cara de quem fala que é um Mas quem anti-PT. esteve lá e que não se juntou a Halek? Qual foi o presidente que não contou com o apoio dessa gente aí? Qual foi o presidente? Porque, Não, olha só, que nem uma o Moro coisa é falando. O Moro falando, eu uma fico pensando, vai coisa. governar por decreto. Não. Uma coisa é você ir lá negociar os votos. Outra coisa é você dizer, eu sou o Valdemar. Eu estou no partido do Valdemar. Eu escolhi o Valdemar. É uma diferença, entendeu? Eu escolhi o Valdemar. Vem aqui, Valdemar, abraço. Me abraça aqui. É isso. E tinha 40 partidos aí. Ô, Então, Marcelo, essa é outra tornozeleira. questão. Essa é outra E vamos questão. Porque, combinar.
Na verdade, não tinha 40 partidos. Vamos pensar aqui, quais seriam os partidos, né, que ele pudesse... Porque, assim, não adianta ele entrar lá num partido lá que tem 2 deputados, que ele vai ter 32 segundos na TV, não vai ter Então, estrutura assim, partidária, diretório, grana, nem nada. Talvez fosse menos vergonhoso se fosse o PP, já tinha o Ciro Não, Nogueira mas a lá, questão do PP né? é que o PP só queria emprestar o nome, não queria deixar ele ter nenhuma ingerência então- sobre as candidaturas do partido. Então tá. Então, assim, é mais importante de ter ingerência do que efetivamente estar junto do Não, Valdemar. mas é muito É. diferente estar com o Lira do que estar com o Valdemar? Eu não acho, vocês acham? Podia voltar pro Ok? PSL. Mas então, o que eu acho que foi tentador para o Bolsonaro é que, de alguma maneira, o controle do partido, ou pelo menos significativa parte do partido, está sendo dada para ele, coisa que as outras legendas, a meu ver, não ofereceram. Por exemplo, o Tarcísio é cotado para sair candidato a senador pelo PL ou candidato a governador pelo PL aqui em São Paulo. E isso seria uma candidatura do presidente, não seria uma candidatura natural do partido, que muito provavelmente sequer teria uma candidatura própria, entendeu? Eu acho que foi isso o que pendeu, na minha cabeça, né? Olhando de fora, e não que eu concorde. Mas qual foi a conta que o Bolsonaro fez? Vou escolher o PL, vai ter um puta desgaste aqui de associar meu nome ao Valdemar Costa Neto, mas a contrapartida, cara, o meu chefe de governo é o Ciro Nogueira. O cara que está presidindo a Câmara é o Arthur Lira. E estamos aí, eu quero entrar na eleição. O Democratas não vai dar o partido para ele. O MDB, o Temer não vai dar o partido para ele. Qual é o partido desses que teria alguma relevância em que ele poderia ter uma maior controle sobre o partido? Eu acho que acabou sobrando o PL. A sensação que eu tenho é essa. Então tem um custo. Não, sem dúvida, essa é a história. Não tem dúvida. Agora, tem um custo. Ele não tá. O Valdemar não é o ativo, é o passivo dessa escolha, né? Não é que ele está indo por causa do Valdemar. Xará, você é brilhante, interessante essa sua abordagem. Não, ele não é que ele está indo por causa do Valdemar, ele está indo apesar do Valdemar. Apesar do Valdemar. Entendeu? Tem uma música, né? O nome dela é Valdemar, né? É isso aí. Tem que tomar um cuidado que pode encher a mão, né? Esse que é o problema, né? Entendeu? Então, a sensação que eu tenho é que o Bolsonaro fez uma conta e para eles essa conta fechou. O que você acha, Cleveland? Fecha essa conta? Eu acho que o Vitor precisa parar de ser bumbum guloso, viu? Nossa, você viu isso, cara? O filho do presidente da República é uma beleza, né, cara? É uma beleza. Que isso, eu até agora não entendi direito tudo. Eu acho que eu entendi alguma coisa disso aí, mas deve ter muita história. Não, isso aí é o seguinte. Eu peguei tudo. Tem toda uma pegação no pé, né? Entre as divisões da direita, né? Vamos assim, bolsonaristas de um lado e MBL do outro. E aí eles fazem essas brincadeiras em relação às preferências sexuais, até porque muita gente, até mesmo da esquerda, faz brincadeira com a sexualidade do filho do presidente, lá o Carluxo, né? E aí tem essa gíria aí que eles usam, que o Cleveland usou sem nenhuma comedimento, né? O que cada vez para mim é menos surpreendente, porque eu até que achava que quem tinha menos, sim, que era mais despachado aqui era eu, né? Menos censura, mas a gente vê que não é o caso. Aliás, eu sempre tenho que responder se esse conteúdo é apropriado para crianças. Eu obviamente digo que não, mais do que nunca não mesmo, né? Mas eu quero saber o seguinte, o Cleveland, diz aí para mim, essa conta que o Bolsonaro fez, ele vai ter o PL, vai ter a mão no partido, mas junto, né? É tipo, vem lá os agregados. Essa conta fecha, ele acertou na conta, ou você acha que foi um gol contra? Vai tirar voto dele, não vai tirar? Não, ele tira mais votos, ele não vai perder mais votos do que ele já perdeu. Acho muito difícil, porque essa turma que está aí vai votar nele de qualquer jeito. Certo. Se o Bolsonaro sair matando o pai do sujeito que vai votar nele, o cara vai continuar votando nele. Eu acho difícil o Bolsonaro perder mais votos do que já perdeu. Eu acho muito difícil. O que ele tinha para perder, eu acho que já perdeu. O resto está com ele, independente do que seja. Agora, é interessante, né? Porque o cara que resolveu fazer uma campanha falando que ia combater a corrupção, não sei quem acreditou, mas ok, e que era um cara liberal, está entrando num partido do Centrão que de liberal só tem um nome, tem porra nenhuma, os caras fazem de tudo, saqueiam... Eu nem sei se tem liberal no Brasil, tem? Pois é, quem é liberal não tá na política, na realidade é isso. E mais do que isso, o partido, como já disseram aqui, que o presidente é o quê?
é um cara condenado que tem o quê? Tornozeleira. Eu Gente. ouvi isso, eu falei, será que é mesmo? Eu vi essa história, eu falei, caraca, mano, o cara de Mas não precisa ir tornozeleira. longe. Todo mundo conhece as pessoas que estão nesse partido. Aliás, todo mundo conhece quem é o Arthur Lira também, é presidente da Câmara dos Deputados. Então, e olha, nem o Arthur Lira quis o Bolsonaro no partido, gente. Não é O cara verdade tá isso aí, não é verdade. O PP queria, peraí. eles não chegaram em acordo. O presidente podia escolher. Aqui num lugar ele teve. O que ofereceram para ele foi mais do que no outro. Mas obviamente que quem que é o chefe do gabinete dele lá? Quem que é o secretário? É o Ciro Nogueira. De que partido que ele é? Ele é do PP. Agora, o que o PP não ofereceu para ele foi o que o PL ofereceu. Ó, te dou aqui. Marcelo, vamos lá. Se você quer mesmo realmente o cara no teu partido, você cede no processo de negociação. Não, tudo é preço. A gente é de mercado financeiro. Qual que é a variável que regula as coisas? É o preço. Né? No fundo, os caras acharam que o custo de carregar o Bolsonaro para as próximas eleições é muito elevado. E os caras são mais espertos, porque estão vendo o quê? Estão vendo o seguinte: o Bolsonaro não vai levar a próxima eleição. Então vamos lá. Então, o Xará, quem que leva a próxima eleição hoje? Vai muretar, né, Xará? Não sei, tá aberto. Porque o Cleveland acho que é o Lula, eu acho que é o Bolsonaro. E você, Xará? É o Lula. É o Lula. E você, Victor? Com pesar, Lula. Então é 3-1. Tá bom, vamos ver. Eu nem sei se Bolsonaro será candidato. Eu acho que será. Eu acho que será. Se tiver alguém que não vai ser candidato, é o Lula. Não tem lógica ele não ser candidato, porque mesmo que ele perca, ele vai levar um monte de gente, ele vai carregar, porque ele está com 20% de votos. Então, para o PL é uma maravilha, é isso que o PL está vendo. Concordo, e se eu tenho. A dúvida que eu tenho é se o pode Lula ser será candidato candidato. para senador. Senador pelo Rio de Janeiro. Eu já achei isso, mas ele não vai fazer isso, não. Ele não vai fazer isso, não. Eu acho que ele vai ser candidato e vai levar. A gente grava aí, ó, o episódio 77, aí quando a gente tiver no episódio 432,5, tudo velho, mais velho ainda, né? Porque, puta, essa minha barba tá foda, tá entregando pra caramba. Mas tudo bem. Bom, agora que normalmente esse era aquele momento em que a gente parava de falar dessas coisas chatas, política, economia e tal, e a gente falava de uma coisa que deveria nos ser prazerosa. Mas aqui na pauta do nosso bate-papo tá como fala que eu te escuto. Sumiu. Alguém sumiu da câmera. O Cleveland, depois do... Porque eu fiquei preocupado pra cacete ontem à noite. Recebi a notícia, o Cleveland foi atropelado. Falei, meu Deus do céu, será que tá no hospital? Liga pra cá, liga pra lá. Não consigo falar com o Cleveland, até que ele deu um sinal lá no grupo. Falei, ufa, foi atropelado, mas sobreviveu. Ah lá, agora é Liverpool. Quando ganha é Corinthians, quando perde é Liverpool, beleza. O Xará ontem, show de bola. 2-0, ganhou do Bragantino, deu aquela respirada, né? Tava com merda por aqui, agora tá com merda por aqui, show de bola. Estamos na mesma altura de merda, né? Muito. Nossa situação é muito mais confortável. Claro. Muito mais confortável. Não, Santos é o 13º, São Paulo 13º. Não, mas tem que ver os próximos jogos, né? Palmeiras, Flamengo, tá? Palmeiras e Flamengo, só para te informar, Marcelo, já foi ver. O quê? Palmeiras e Flamengo, jogos de quem? O teu. Do São Paulo. O Santos já enfrentou os dois. Fregueses de o Flamengo ainda falta. Fregueses de caderneta. Vamos atropelar. É difícil jogar contra o Fortaleza. Flamengo e Palmeiras é moleza, 6 pontos garantido. Me cobrem. São Paulo pega o Flamengo, depois o Palmeiras. Moleza. O Palmeiras no Allianz aí. Moleza. Ó, eu vou falar assim, eu sei que você vai falar da minha situação. Calma. Ela não tem mais solução. Não, calma. Eu não tô nem calma. Fala que eu discuto. Não, calma. Calma que a gente tá aqui para te acolher, calma. Vai chegar a hora, calma. Xará, Xará, fala lá do teu time ontem, o Santos. Você tá tranquilo ou você acha que vai cair? Eu acho que Gigante não cai. Não, deu, sem dúvida. Pela respiração. É assim, tá com 38, né? Diz que a conta é 47 pontos. Assim, matematicamente. Agora, eu estava vendo com 44, dificilmente alguém cai. Então, faltam 6 pontos, vai. São 2 vitórias, faltam 7 rodadas, né? Acho que dá.
Acho que não é um bicho de 7 cabeças. O time meio que acordou. Ontem contra o Bragantino, mordeu, tal. Então, é frágil, puta, sofreu, etc. Mas pelo menos a zica parece que foi embora, porque tinha bola que, assim, pô, não entrava porque estava zicado. Não tem outra explicação. Os caras, de fato, aparentemente o sal grosso funcionou lá. Então eu tô mais tranquilo nessa altura do campeonato. Claro, tudo pode sempre acontecer, mas não acho que cai, não. Tá, agora diz uma coisa, o Cleveland, você anotou a placa? Tô tranquilo. Né? Já passamos dos 47, né? Mas Tô mas tranquilo. você anotou a Para placa quem, ontem ou não? Que para quem, chachado, hein, meu amigo? para Nossa! quem, para quem achava que ia para a segunda divisão, com a pontuação que tá, tô tranquilo. Então, beleza, não anotou a placa, tomou um chachado. Vou dar a minha leitura do jogo de ontem. O Rogério Ceni, porque assim, nós somos privilegiados, né? Nós vimos grandes vultos do esporte ao longo das nossas vidas. Eu, por exemplo, aos 6 anos de idade, fui no Palmeiras e Santos, levado pelo meu pai, que levava 2 meninos lá do bairro que eram loucos para assistir um jogo no Morumbi, então eu estive lá. Né, com 6 anos de idade eu vi o Pelé jogar. Na verdade eu não vi, porque tinha aqueles palitinhos de sorvete chamado plastito, que encaixavam um no outro, assim, tipo um Lego. Meu, 6 anos de idade, sorvete eu tomava um de domingo, né? Pô, no mês era 4 palitos. Pô, no estádio, chão forrado. Então foi o dia que eu não vi o Pelé jogar. Mas eu vi monstros do esporte. Roger Federer, Ayrton Senna, Rogério Ceni, Maradona, Michael Jordan. E ontem a gente, olha como o Rogério é brilhante. Ele fez um trabalho de base tão profundo no Fortaleza e ele está começando a dar uma consistência tão grande para São Paulo que ele não conseguiu ganhar dele. Porque ontem, entendeu? Quer dizer, foi quase que um bug o jogo de ontem. Né? Por isso que São Paulo fez um belo gol anulado por um VAR questionável, mas e ao final lá, talvez já aprendendo lá com o Rogério, né? Puta, eu sempre esqueço o nome daquele. Como é que é o nome? Gonzalez. Benítez, não? Benítez, eu sempre que eu confundo com o Gonzalez. É a porra da idade. Pô, o cara fez um gol de falta que fazia tempo que eu não vi um gol de falta bonito daquele. Então, assim, gigante não cai, estamos tranquilo. Ontem acho que deu para ficar bem claro a qualidade do Rogério como treinador, porque deu empate, né? Era tipo ele contra ele. Bom, e agora a gente chegou naquele momento. O Xará já falou do Santos, eu falei do Tricolor, o Cleveland, como sempre, não falou do Corinthians quando perde. E agora aquele momento que nós vamos estender a mão, né, manifestar a nossa solidariedade, a nossa amizade e reservar aquele minutinho de desabafo para aquele nosso amigo que está com o coração amargurado. Não tem mais desabafo. Fala que a gente te escuta. Você sabe que a negação é uma das fases do luto, né? Então... Não, mas eu já estou conformado. Eu não vivi na segundona e eu acho que tem que ver o copo meio cheio. Que bom que a gente não caiu para a terceira. Essa que é a realidade. Já era. Vitor, já que você tá tão. Agora, já que você se tornou um especialista na Série B, e fale do eu Cruzeiro. sou especialista em quedas. Sou especialista em quedas. Então eu gostaria de te alertar aqui. O Juventude tem 33 pontos de 30 jogos. Um jogo a menos. Ele é o último da ZR. Se ele ganha esse jogo a menos, ele vai para 36. Aí você tem São Paulo, Bahia, Atlético Goianiense com um jogo a menos que se ganha vai para 40. Então, assim, você tem uma briga pela última vaga, é São Paulo, Bahia e Juventude. O Santos, né? Acima, que tem uma vitória a mais. Então o Santos nos empate tem uma vitória a mais. Eu vou te dizer aquilo que eu sempre... 2-0. Bahia tá perdendo 2-0. Se você olhar para a tabela do São Paulo, ela não está muito favorável. 6 pontos garantidos, Palmeiras e Flamengo. 6 pontos. Esporte é baba, mas nós vamos sobrar. Se bobear, a gente vai para Libertadores. Esporte enfim, tá lutando, né? É baba. Claro que eu não... Veja só, eu não desmereço a palavra de especialista. Então, por exemplo, os meus amigos corintianos, palmeirenses, vêm falar de Série B, eu ouço com atenção, porque afinal de contas, é gente que entende. Né? Não é? Então, eu acho que assim, o São Paulo corre o risco de ser acometido pelo aquele rebaixamento por falta de senso de urgência. Que é quando você é pego antes do final, faltando as 2, 3 rodadas, e aí já foi. Você já perdeu, você está com a urgência. Você não sabe o que está acontecendo e caiu.
Mas assim, Eu vou tem dizer que para você, torcer contra. duas Esse rodadas, empatezinho ontem foi providencial. um empatezinho, Se empatezão. ficasse, Jogamos fora de casa, uma claro, boa claro, equipe claro, contra o VAR, contra o sistema, claro. contra o mecanismo. Fal- Jogamos contra o Fortaleza, establishment. Fortaleza favoritíssimo, desperdiçou 2 pontos. Mas eu não ficava tão tranquilo, não. E eu conheço do riscado, tá? A E opinião de um assim, eu especialista deve acho ser que levada em consideração. nós vamos fazer aí o ano que vem, vai ser a Champions League. Nós despachamos o Botafogo para a Série A. Botafogo é um time sem Nossa, torcida, sem tradição, não sei o quê. sensacional. Manda eles para a Série A e traz o Grêmio. Nós despachamos o Tá? Botafogo para a Série A. Foi sensacional. Então, assim, manda embora o Botafogo, E que traz o não Grêmio, que é mais agrega muito fácil. valor. Traz o Grêmio, não. O Grêmio tem mais nome, tem mais, né? Tem uma coisa. Joga Libertadores, ganha Libertadores, Copa do Brasil. Botafogo, pô. Botafogo faz uma portuguesa. Deixa eu jogar a Série A junto com Cuiabá, América, Ceará, Juventude, esses times. Porque a Série A tá vivendo isso. Então vamos fazer a Champions League, né? E a gente ainda está esperando mais um grande para fazer um quadrangular daqueles bons. Tá bom. Eu estou Ah, legal, esperando até a porque Champions League. qual é a minha análise psicológica, apesar que o Dr. Carlos não está aqui para corroborar, né? Mas a minha análise psicológica é que nós vimos nesses depoimentos. Primeiro, a negação da realidade. E segundo, uma certa bipolaridade, alternando momentos até de uma certa euforia com uma depressão. Bom, enfim, é isso. Bom, meus amigos, a conversa é sempre boa. Chegamos na reta final lá. Gostaria de ouvir as bolas dentro, bola fora, sugestões aí que vocês possam eventualmente ter. Aquele que você não diz o nome foi demitido hoje. Ah, nossa. Foi demitido? Pô, devia ficar até o ano que vem para fazer um trabalho de base. Meu, brincadeira. O cara não podia nem estar no futebol. Esse que a gente não fala o nome, pelo amor de Deus. O meu irmão tá aqui do lado, e meu irmão tem uma tese que é o seguinte, que técnico não serve pra porcaria nenhuma. A gente diverge um pouco, porque eu acho que tem um peso, tem uma série de fatores, mas uma coisa é certa, se técnico não ganha jogo, com certeza perde, né? E esse aí que a gente não fala o nome, Jesus Maria José, meu, tenta, sei lá, vai tentar polo aquático, qualquer merda, mas isso desiste, cara, porque, assim, primeiro que é um cara super, hiper previsível, mesmo tipo de jogo, não importa em que time seja, quais sejam os jogadores que tem, negão, uma coisa é você jogar assim, se você for técnico do Barcelona, do Manchester, né, meu, agora você vai ser nenhum demérito, não é o Vasco nesse momento, né? O próprio São Paulo, que, pô, passava nervoso pra caramba. O Xará experimentou um pouco dessa desgraça, né? Mas enfim, bom, vamos lá. Xará, começa aí com a sua bola dentro, sua bola fora, sua dica. Deixa eu liberar aqui, que eu tinha esquecido. Pronto, vai lá. Vamos ver aqui. Muito bem. Eu não tenho bola dentro, eu tenho 2 bolas fora. Não tem problema. Tava difícil, viu? Vai de acordo E a com... primeira vai para os nossos companheiros do Excelente PT. bola fora. Saudando. Eles tiraram, né? Depois, mas disseram que depois da não passou, não passou pela direção partidária, foi iniciativa de um cara, tal. Culpa do estagiário. Enfim, sabemos, né? Opa! Enfim, os caras são também. É que nem o Bolsonaro, adora dar um tiro no pé. O cara. Deu uma casca de banana, eles correm. Ele vai lá. Que nem que o plano econômico não é da Fundação Perseu. Não, é lá da fundação, mas a gente não tem nada a ver com isso. Tal. Enfim. A segunda que eu cheguei a escrever sobre isso foi o tombamento do Ibirapué, do ginásio, né? Do complexo ali, pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, que é enfim, é um atraso de vida, né? Que está lá deteriorando, cada vez serve para menos coisa, né? Porque não tem como aproveitar aquilo, vai sendo abandonado e é isso. E uma área nobre da cidade e não pode ser aproveitado pela especulação imobiliária. Realmente é um negócio... Muito bem. Então, essas minhas 2 bolas fora. Minha dica é esse documentário longo, com imagens... A gente, às vezes, fica meio viciado, né, num determinado personagem, numa história. Segunda Guerra é difícil de você falar, puta, não vi isso. Recheado de imagens inéditas da carreira do Hitler,
desde a época que ele começa ali, que ele vai para a Áustria, tal, como é que ele discursava, os discursos de análise dos discursos dele, como é que ele foi conquistando o espaço de poder dentro da Alemanha. Muito, muito interessante. 2 horas e meia de imagens, assim, que eu nunca tinha visto, né? Da pessoa, do político, né? Do político Hitler, Adolf Hitler. Então, realmente muito interessante. Está no Netflix. É essa a minha dica. Boa. E aí, ô Cleveland, é com você, Lombardi. Cara, bola fora, eu vou dar 2 bolas fora. Uma para uma partezinha pequena da torcida do Santos, que tentou arrancar a camiseta do Palmeiras, daquele moleque que estava. Como é que foi a história? Que eu vi que deu entreveiro, mas eu não sei exatamente como foi a história. Os jogadores do Palmeiras estavam saindo, o Jailson goleiro foi lá, o menino, um garoto, sei lá. Tava na rua. Não, dentro do estádio, ali. Ele tá ali na beira da arquibancada, o jogador descendo, e ele gritou, Jailson, que ele é fã do goleiro do Palmeiras. E aí o cara deu a camisa e aqueles torcedores ali em volta ficaram revoltados que o menino pegou a camisa. Uma estupidez sem tamanho. Não é novidade. Mas começaram a xingar o menino? Xingaram, assediaram o pai ali. Tentaram tirar a camisa do arrancar moleque. A camisa do moleque. Uma grosseria. Entendi. Uma violência. Não é novidade nenhuma, né? Apesar de ser culpa do Bolsonaro, não é novidade nenhuma. Quem já pôs um pé no estádio sabe como é que é. Entendeu? Mas não é o fato de não ser novidade, né, que não seja algo a ser, que tenha que ser repudiado, porque é um absurdo mesmo. Uhum. A outra bola fora para o nosso querido presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, porque esse cara tem uma agenda política que assim, é um absurdo, mas, enfim, é mais um daqueles que a gente tem que aprender a conviver, né? Não tem jeito. Bola dentro. Cara, por mais incrível que pareça, e como você disse que eu sou apaixonadinho pelo Moro, eu gostei do discurso dele. Vai. Sério? Nossa. Gostei. Você imaginaria isso, hein? Ele falou que eu queria ouvir. Um tucaninho gostando do discurso do Moro. Nossa, quem poderia imaginar? Eu gostei do que eu ouvi. Obviamente foi um discurso muito genérico, que não poderia ser... dar detalhes do que ele pensa de fato, mas ele foi para o caminho... O discurso de posse do Bolsonaro foi bom também. Não sei se você lembra. Não lembro, confesso que não lembro. Foi, inclusive colocou até foi bom. Foi bom, inclusive colocou a Michelle até num gesto simbólico para falar primeiro que ele, para mostrar quem que manda bom. Na barra. Aliás, ele fez uma menção lá. Exatamente. Pois é, mas aí que tá. Discurso não sustenta a candidatura, né? Discurso não sustenta governo, principalmente. Então, do discurso para a realidade, a gente vai ter que entender muito quem é esse cara, o que ele pretende, quem vai assessorá-lo. Conhecer até as posições dele, né? A favor ou contra a privatização da Petrobras? Pois essa é uma boa pergunta, Marcelo. Ele falou de privatização, né? De estatais ineficientes, que é a palavra-chave para dizer que é contra. Né? Exatamente. Perfeito. Por exemplo, ele não falou privatização, ele não falou especificamente. Eu acho que o discurso dele foi bem montado, digamos assim. Né? Sim, falou muito e não falou nada. Acho que ele falou. Eu só não tenho certeza que esse negócio vai dar em alguma coisa, principalmente dentro do Podemos, né? Que a gente conhece a turminha de lá também, né? Que não é fácil. A gente respeita. A gente está falando aqui, mas é um discurso moldado, né? Então, se esse discurso fosse feito pelo Bolsonaro, os bolsonaristas estariam todos achando o máximo hoje. Sim, é a mesma coisa. Se esse discurso fosse feito pelo Lula, talvez aquela ressalva em que houve uma conversa da livre iniciativa lá e tal. E também não está falando, o cara falou que vai acabar com a pobreza. Assim, é um discurso... A surpresa ou frustração é ter sido um discurso que caberia em qualquer boca. É um mais do mesmo. Mas teve algumas nuances só, que aquele negócio da imprensa, para mim, foi um negócio que me chamou a atenção. Em que eu acho que ele está trabalhando para ter a simpatia da imprensa. Para a imprensa ficar chonadinha também, que nem o Cleveland tá. Acho que é um aceno, tá? Sim. Quando começarem a montar o plano econômico, eu te aviso, tá, Marcelo? Tá bom, fechado. Confio com você. Olha lá. Talvez vire até meu voto, já pensou? Alguma dica, Cleveland? Não, a dica, corram para as montanhas. Tá bom. E aí? Corram para as montanhas. Fala, Vitão, é você. Eu vou dar uma bola fora pro meu time, menção honrosa.
né? Tipo, Nós meio já ao falamos compor, disso, né? Ah, não, para. Bota o meu junto aí, vai. Eu Coloca o meu junto aí. O também, não, vocês vão jogar Libertadores. É outra conversa. Vocês não estão sabendo do que eu estou passando. Olha só, o Vasco conseguiu esse ano algumas proezas. Ele estava ganhando de 2-0 e terminou o jogo empatado em 1-1. Isso aí não tive em nenhum lugar do mundo, Vitor. Até o passado aí certo. Você É. conseguiu perder um pênalti aos 43 e sofreu o gol aos No contra-ataque do 44. pênalti. Cara, foi Contra-ataque foda. do pênalti. Foi foda. Essa foi Isso, foda. isso é que é Então, zicado. O Santos estava assim até uns 3 jogos atrás. Por isso eu então, achava que assim, ia cair por causa disso. é uma vergonha o Vasco é a maior folha das Champions League. Maior folha. Champions League. E vai terminar lá na meiuca. É uma vergonha, assim. É um trabalho de incompetência que é contínuo. Sai gestão, entra gestão, o cara consegue ir piorando, sabe? Ô, Vitor, pensa Então, no assim, lado bom. Você podia ser cruzeirense. Não lembro de um time grande ficar 3 anos na Série B. Seguido. Realmente o Não Cruzeiro lembro. está conseguindo uma proeza. Mas você falou time grande, né? Já não é mais, né? Mas é isso. Para mim, eu só vou. A minha única menção, não tem nem dica nem bola dentro. Só tem essa bola fora, que é um tipo bola fora. Tá bom. E, bom, então deixa eu. Posso seguir aqui? Então eu vou compartilhar aqui a minha. Depois que o Xará me ensinou isso aqui, eu adoro fazer isso, mano. É muito da hora. É muito legal, cara, fazer isso aqui. Bom, a minha primeira bola fora vai para o presidente da República, que não conseguiu ao longo do seu mandato se articular de tal forma que pudesse ou ter um partido próprio ou ter um partido que ele não tivesse que ter ao seu lado o nosso Valdemar da Costa Neto, com sua tornozeleira e mensaleiro. Lamentável um presidente da República se colocar nessa posição de que para ter um partido, para poder concorrer, tem que ter esse custo político. Eu acho que no final das contas, quem vota nele vai votar mesmo, não muda nada. No final das contas, foi uma opção que ele teve que fazer, apesar do Valdemar da Costa Neto. Agora, nem por isso essa decisão é menos criticável, porque, no mínimo, ela é fruto de um caminho que se percorreu ou de um caminho que, na verdade, pela incompetência não se percorreu. Então, bola fora. Agora eu vou dividir as duas bolas dentro, né? Com alguma dose de ironia. Primeira bola dentro para o deputado Kim Kataguiri e para o MBL, que descobriram, olha só como esse pessoal é perspicaz, que parece que aquela manifestação que eles estavam agendados para o 15 de novembro, não sei, parece que não ia rolar. Então eles resolveram cancelar e a explicação foi sensacional. A gente viu que não tem clima para mobilização. No fim, isso poderia até beneficiar o governo. Isso tem nome, né? Representatividade, né? Entendeu? Então, assim, foi um momento de lucidez, né? De darem para trás. E a outra bola dentro também, eu quero dar aí para os jornalistas que estão aí fazendo a sua greve, né? A economia a gente vê depois, porque com essa greve eles estão dando uma baita contribuição para o jornalismo, ainda que seja uma grevezinha simbólica por algumas horas. Então, assim, os jornalistas, obviamente, né, existem exceções em tudo, mas em linha geral, como cada vez mais a imprensa tem feito menos, especialmente aqui no Brasil, ainda que seja fundamental uma imprensa livre e tal, mas cada vez tem cumprido menos seu papel de informar, né? É só mais um papel de proselitismo político. Então, bola dentro. Por jornalistas, eles poderiam ficar um pouco mais de tempo em greve. E a minha dica é o seguinte, né? Sou fãzaço dos Rolling Stones. Infelizmente, recentemente perdemos o Charlie Watts, mas com a questão da pandemia aí, tá voltando a turnê dos Stones com datas já para os Estados Unidos, essa turnê No Filter. Eu acho que é um programinha legal você dar uma passeada lá pelo site da banda. E também tem uma dica que eu vou dar. Se você pesquisar no YouTube, existem vídeos completos do show com material colhido pelos fã-clubes. Então, as pessoas que são fãs que foram aos shows mandam as gravações, tudo em HD, e os fãs-clubes fazem uma edição do show,
Então, a perspectiva é bem diferente, porque não é aquela perspectiva do show, né, da gravação, do DVD, são imagens dos fãs. Então, é uma forma muito legal de assistir o show dos Stones, infelizmente agora sem poder mais contar com Charlie Watts. Então, essa é a minha dica. Bom, meus amigos, como sempre, muito bom encontrar vocês. Nem falamos do MMA na banheira da Câmara dos Vereadores. Né? Ah, é verdade, rapaz. né? Cara, foi de última hora, né? Posso te dar o meu feedback? Assim, nos tempos atuais, esse é um assunto delicado, que se a gente for falar tudo que a gente acha e pensa, nós estamos ferrados, né? Porque foi um vexame. Foi ridículo, né, cara? Foi ridículo. Não, realmente um vexame. Eu não tenho elementos para julgar. Foi ridículo. Eu acho que esse é... Não, mas qualquer que seja é um vexame. Um vexame. Não, qualquer que seja, sem dúvida. Qual o caminho que tenha chegado ali foi lamentável. Bom, amigões, sempre bom encontrar vocês. Muito feliz assim, fazer uma ressalva aqui, né? Hoje jogamos sem o nosso zagueiro, Rodrigão. Vamos ter que fazer uma reunião aí resolver esse problema. Não vou descontar na folha, né? Mas precisamos rever essa questão. E eu queria fazer aqui um encerramento especial, dizer que eu estou muito feliz. Eu hoje vim preocupado para esse nosso encontro, com o estado emocional do meu amigo Victor, meu irmãozão. E é bom ver que ele já está lidando com esse luto aí e com mais uma temporada no Champions League. É isso aí, meus amigos. É isso aí, gostei. Até semana que vem, tá bom? Um abração para vocês aí. Fiquem com Deus. Um abraço. Valeu. Até mais.